Bauru recebe várias obras de trânsito, tanto aqui no espaço urbano como nas rodovias da região que cortam a cidade. E esse é o momento do motorista redobrar a atenção e os cuidados ao volante. Hoje o programa Espaço Aberto traz um especialista para compartilhar com você que nos acompanha algumas recomendações para melhoria na segurança do trânsito. O Nivaldo Baltz é supervisor de saúde e segurança do trabalho da concessionária Auto Raposo Tavares, que promove aí uma série de ações com foco no bem-estar e segurança dos motoristas, e é o nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto. Nivaldo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lidiane. A CART, em nome do Nivaldo, fica muito feliz aí do convite e de a gente poder fazer esse bate-papo. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, a Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroupo. Nivaldo, para uma viagem segura, a gente sabe que uma série de fatores devem ser levados em conta. Um deles envolve as condições gerais do veículo. Antes de uma viagem, independentemente da gente ter um trajeto curto ou mais longo, o que deve ser checado no carro, no veículo, de forma imprescindível? Eu acho que o imprescindível é a gente pensar primeiro no motorista. Tá, vamos traçar em dois momentos da linha do tempo aí. Se a gente considerar que 95% aí, mais ou menos, dos acidentes são em decorrência de fator humano, então, dentro de uma viagem, vamos pensar na condição do motorista aí. Consumo de álcool, tá? Droga lista e droga ilícita. Eu tenho falado bastante nas palestras minhas que o problema da droga, a gente fica sempre imaginando uma coisa maior, um negócio assim, mais forte. Mas não, é só atravessar, você tem uma receita médica, atravessa a rua, vai ali na farmácia e compra, tá? Então, um remédio aí que pode te trazer uma questão de sono, tá? Trazer aí um desconforto, você tem que pensar nisso. Então, ao longo de uma viagem ou como você vai assumir o volante, você primeiro pense nisso, pense na sua condição, tá? As condições psicossociais, se você está em condição de dirigir. Essa eu acho que seria a principal condição. E aí o respeito à sinalização, o respeito à lei de trânsito, tá? Nesse sentido. E aí quando a gente vai para os veículos, as principais ocorrências que a gente tem visto ao longo da rodovia são pane mecânica. Então aí o pessoal deixa de fazer a manutenção mecânica no veículo. Pane elétrica é outra coisa que atrapalha bastante a viagem do motorista, tá? A questão de pneu é um outro fator que deve ser levado em consideração, tá? Outra coisa que o motorista acaba de deixando de observar isso, e que nesse período que a gente vai entrar daqui para frente é extremamente importante, é o limpador de para-brisa, né? A palheta do limpador de para-brisa, a gente não leva muito em consideração isso. E aí, esse momento que a gente vai entrar daqui para frente, que começaram as chuvas, tá? Estão iniciando as chuvas, e aí você pega uma viagem mais longa, uma viagem onde você tem caminhões rodando e rodovia, tá? Onde tem um pouco mais de sujidade na rodovia, pronto. Então, dificulta demais a visualização. E aí, você está muito mais sujeito a um acidente, está muito mais exposto aí a uma condição de risco. A gente sabe que todas essas checagens envolvem uma revisão periódica do veículo. Sim. O que você indicaria para um motorista que, de repente, usa o seu carro para circular normalmente na área urbana, do trabalho para casa, para suas atividades corriqueiras? Com qual frequência ele deve fazer a revisão do carro? E aí vai depender muito de quanto ele anda, né? Mas os manuais, eles recomendam a periodicidade de troca. O importante disso tudo é você estar dentro de uma oficina que você tenha segurança que aquela manutenção foi feita, e aquele profissional, tá? Alertar você, de tanto em tempo você vai ter que trocar fluido de freio, por exemplo, tá? É um fator importante, que se você deixar de dar manutenção, tá, na parte de frenagem, quando você precisar, você vai ter um período aí ou um deslocamento maior, tá? E aí é onde normalmente acontecem as colisões traseiras aí, em função de frenagem e outros fatores. Você comentou sobre as ocorrências que envolvem panes mecânicas ou elétricas dos veículos. Isso. Qual deve ser o procedimento do motorista que passar por essa situação? Se ele tiver com a gente CART, a concessionária Auto Raposo Tavares, que é uma empresa do grupo Invepar, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é acionar o 0800, tá? Se ele conseguir no local ali, celular, alguma coisa, o telefone é 0800 773 0090. Não, eu não tô com celular ou não tô
com algum lugar que não tenha sinal, tá? A cada quilômetro da rodovia a gente tem um telefone que a gente determina ali como call box, que é o telefone de emergência. Então ele acionando isso aí vai cair direto dentro do centro de controle operacional nosso. A gente vai identificar o local que ele está e vai estar encaminhando o recurso necessário para que ele seja atendido da melhor forma possível. Uhum. Ainda falando sobre a segurança das condições do veículo, com relação às cadeirinhas de bebê, como os pais podem assegurar que a criança está realmente segura? Eu acho que em primeiro lugar é comprar uma cadeira certa, né? Ela que seja certificada aí pelo Inmetro, que é um órgão regulador disso. Eu acho que isso é o passo principal aí, o primeiro passo para isso, tá? Em relação à idade, em relação ao peso da criança que vai ter, e aí a fixação dela. É tomar cuidado para que não adianta a gente pensar que a gente comprou uma cadeira certa, uma cadeira que realmente atenda aos parâmetros, se você não fixar essa cadeira de forma correta, tá? Uma das formas que a gente vem trabalhando é que ela seja fixada, se for fixar no banco de trás, fixar no meio dos bancos, tá? No banco de trás, mas entre os dois bancos. É uma condição legal. E aí tá respeitando a questão de peso da criança, a altura da criança, tá? E fazer com que isso seja um hábito na criança, né? Porque a partir do momento que vira um hábito, a criança aceita. Normalmente a criança reluta demais para poder ficar na cadeirinha, principalmente quando começa a ficar um pouquinho maior, né? E aí já começa a achar que já pode e tal. Então, eu acho que é responsabilidade dos pais não deixar com que isso aconteça, que a criança não aceite estar numa cadeirinha. Porque o perigo é iminente. Então, numa frenagemzinha qualquer, não tem jeito. A criança vai ser projetada para frente aí, vai bater no banco, com risco até de bater no espelho retrovisor, no vidro. Então, o risco de acidente é grave. E aí, Lidiane, a gente falou de cadeirinha, vale também para pet. Acho que vale também para pet, é o mesmo cuidado. Hoje a questão de pet aumentou demais o transporte, hoje já faz parte da família praticamente. Então acho que o mesmo cuidado, a mesma preocupação que você tem que ter com a cadeirinha de bebê, o transporte da criança, é o transporte do pet. Tá com a coleira, ele tá abotoado no cinto e tal. Acho que vale a pena a gente pensar nisso também. As caixinhas de transporte, né? As gaiolinhas são recomendadas também, não é? Exatamente, é isso aí. Acho que vale a pena esse mesmo cuidado com os bebês e com as crianças, acho que vale para os pets hoje. Nivaldo, ainda alertando para as viagens seguras, né? Você comentou da importância dos cuidados do motorista quando estiver ao volante, né? Das condições do veículo aliadas à conduta do condutor. Quais devem ser os principais cuidados na direção quando falamos de carro, veículo e sono? O sono é um negócio bastante engraçado a gente tratar desse assunto, né? Porque normalmente é a mesma coisa que a gente pensa quando faz ingestão de bebida alcoólica. Normalmente a gente acha que a gente está em condição de dirigir. Esse é o grande problema. Determinar ou identificar qual é o momento que você não tem mais condições de tocar. Tá? Esse seria aí o fator principal. Você ter, eu vou usar humildade, mas não sei se talvez seja a expressão humildade, ter a humildade de identificar que horas que você não tem mais condições, achar um local seguro, tá? Um posto de atendimento de usuário ou um posto de combustível, tal, que seja seguro, encostar, dar uma dormidinha. Tá, relaxa um pouco, dá uma dormida ali se for o caso. Não adianta, eu vou tomar um energético, eu vou tomar um café. Tá, isso não vai resolver. Você vai andar mais um pouco e vai ter problema. Com certeza a gente vai ter problema. Isso quando a gente pensa em sono, eu já logo penso em colisão traseira. Porque aí você tem uma diferença de velocidade muito grande, você tem uma diferença de reação muito grande, tá? Então, para sono, o melhor negócio, encosta num local seguro, descansa, dá uma dormida e tal, e aí segue viagem. Aí meia hora, 40 minutos não vai ser isso que vai resolver o seu problema. E em contrapartida, se você insistir, você vai ter grandes problemas. E aí quando a gente pensa em colisão traseira relacionado a sono, tá? Fatalidade elas são muito altas em relação a isso.
Outra questão preocupante, que é o uso do celular ao volante, né? Segundo a Administração Nacional de Segurança Viária, o aparelho celular é a terceira maior causa de mortes no trânsito hoje. O que é permitido quando se fala em uso de celular? Por exemplo, o uso do Bluetooth, né? Ou de aplicativos que dispensam a necessidade de que o motorista segure o aparelho, né? Para poder utilizá-lo. Esses recursos, eles são autorizados pela lei de trânsito ou também existe restrição com relação a isso? Não, hoje se a gente for pensar em lei de trânsito, a restrição é total, né? A restrição é total. E aí quando a gente vai para fone de ouvido ou você estar com um aparelho na mão, e aí é muito, muito maior o risco, né? Porque quando você está com o aparelho na mão, você está com a mão fora do volante. E aí se a gente linkar as coisas, nós estamos com os dois riscos, tá? Um que é o risco de distração e o outro que é o risco de você estar com a mão fora do volante. A mão fora do volante, quando você vai para o Código de Trânsito, é direção perigosa. Então você pode correr o risco de ser notificado e multado por dois fatores. Um, por estar falando ao celular, e o outro por estar com a mão fora do volante, que é uma direção perigosa. Então, quando a gente pensa em celular nessa condição, o melhor é deixar ele no console ou deixar na bolsa e atender a hora que parar. Se for um caso de emergência, ver que realmente necessita, parar. Uma coisa que a gente tem feito também, Lidiane, é um cálculo bastante simples. Se a gente, eu nas palestras e a gente lá na carta, a gente tem feito bastante esse trabalho. Quando a gente pensa em celular, se eu parar, tá? E só para pegar o celular, se o celular estiver em cima do console, eu parar para olhar o celular, não vou nem atender, olhar e voltar. Quantos segundos você acha mais ou menos que a gente gasta? Uns 5 segundos? Vamos pensar nisso? Se a gente pensar nisso e transformar esses 5 segundos em metros, tá, por segundo que o veículo está andando, depende da velocidade, você vai andar praticamente quase um quarteirão, meio quarteirão. Aí, se você estiver dirigindo, imagina você dirigindo, eu atrás, vendar o seu olho, tá, por meio quarteirão. Você vai ficar desesperado, né? Normalmente é a reação do motorista, fica desesperado. Não, mas ele não se toca que a hora que ele tá olhando no celular, ele tá fazendo a mesma coisa, ele tá com o olho vendado. Ele tirou a atenção dele da pista, ele tirou a atenção dele da rodovia. Então é esse processo que a gente procura trabalhar nas nossas integrações lá, nas nossas palestras, é mostrar exatamente isso. Tá? Um veículo andando a 80 km por hora, ele percorre aproximadamente aí 22 metros por segundo. Você imagina só, 22 metros por segundo. Se você ficar 5 segundos sem olhar, 5 vezes 22, nós estamos percorrendo sem... Entendeu? É essa conta que o motorista não faz. É essa conta que nós não fazemos, né? Ah, não, é nada, é só dar uma olhadinha, 5 segundos. Aí você imagina o quanto você deixou de prestar atenção. É uma comparação importante, a título de alerta, sim, né, Nivaldo? Aliás, outra conduta muito perigosa. Muitas pessoas têm a mania de parar no meio da pista para tirar foto de paisagem, para tirar foto de alguma ocorrência, quando acontece algum acidente. As pessoas curiosas também com obras no meio da estrada. Quais são os riscos que essa prática pode trazer? Primeiro, vamos falar da questão de foto ou filmagem de acidente. Eu tenho considerado isso como sendo um fator desumano. Isso é um fator desumano, porque normalmente você vai lá, tira uma foto ou filma, e aí você vai compartilhar isso dentro dos grupos. E já chegou na condição de essa informação extraoficial chegar na família primeiro do que a informação pessoal. Cara, olha só que questão desumana isso. Não agrega nada. E pelo contrário, você parar sobre a pista ou parar no acostamento numas condições dessas, ela potencializa o acidente. Ela potencializa. Porque é muito mais gente, são muito mais carros que estão ali naquele local contribuindo para que o trânsito flua com menor agilidade, menor rapidez, e isso vai complicando. Aí dá muito mais trabalho para a Polícia Militar Rodoviária, dá muito mais trabalho para os nossos operadores, porque aí, em vez de você cuidar do acidente ou cuidar daquela condição, cuidar daquele foco do acidente, você tem que ficar cuidando aí, abre aspas, do curioso. Então isso é muito triste, Então a orientação se tem um acidente, você está envolvido, tá?
obrigatoriamente você tem que parar, não tem o que fazer. Se você não está envolvido, tá, passa, vai embora. Tá, olhou, mas não fica fotografando, não fica tirando foto, não fica filmando, não faz sentido. Não faz sentido. Isso é uma condição desumana. Para obra é do mesmo jeito. Então, onde você tem obra, você tem que ir lá. A gente começa a sinalizar às vezes de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro antes. Você percebe que tem obra, diminui a velocidade, respeite o limite de velocidade para aquele momento, que vai reduzir aí para 60, para 40 km por hora, porque com certeza vai ter alguém trabalhando muito próximo ao bordo da pista. Muito próximo ao bordo da pista. E nós já chegamos caso de acontecer de acidente, aonde a pessoa vem vindo com uma velocidade muito maior do que aquele lá, um movimento que a máquina fez, tá? Dentro da área isolada, aí o motorista acabou assustando com o movimento que a máquina fez. Tá? Se ele viesse prestando atenção na questão de obra, no que está acontecendo, ele não teria assustado. Tá? E a questão de paisagem, se você for fotografar uma paisagem, é bonito, é interessante, Então pare no local de seguro. Local seguro, lembrando que estacionamento, acostamento também não é um local seguro. Não é um local seguro. Porque se você vem atrás de um caminhão, tá? E você precisar sair para o acostamento, você não vai esperar o caminhão abrir uma distância razoável para você ter visão. Você está atrás do campo, normalmente você sai. E aí, a hora de você sair, corre o risco de você sair e ter alguém parado. Tá? Então, o acostamento não é um local seguro. Quer tirar foto de paisagem? Tá, tudo bem, não tem problema. Pare no local seguro, tal. Fora do acostamento, se tiver uma área que você consiga sair lá num campo verde, tira, é isso aí. Nivaldo, nós estamos enfrentando um período de muitas queimadas aqui na região de Bauru, né? Aliás, não só na região, como em vários pontos do país. Em caso de fumaça na rodovia, qual deve ser o procedimento do motorista? O procedimento, se você conseguir enxergar isso antecipadamente, conseguir parar num posto de combustível ou num serviço de atendimento de usuário, essa seria a condição ideal. Em não conseguindo parar, não conseguindo fazer essa operação, você deparou com a fumaça logo ali na sua frente, pare no acostamento, tá? Ligue o pisca-alerta, se possível desça do carro, que essa é a melhor condição, deixa o carro lá na condição, abre aspas aí, abandonado. Se tiver um local onde você possa ficar fora dali, desça do carro, fique fora do carro, tá? Essa é a condição. Se tiver já o pessoal nosso, nós vamos estar orientando aonde você parar, quais são os procedimentos, tá? Em não tendo o pessoal nosso de operação ou operação da rodovia de um modo geral, a Polícia Militar Rodoviária também, nesses casos, ela atua, tá? O Corpo de Bombeiro também está atuando. Então, hoje, fumaça na beira da pista, ela é tratada como se fosse uma ocorrência, do mesmo jeito. Vai mobilizar Polícia Militar Rodoviária, mobiliza, tá? A concessionária da região, vai mobilizar Corpo de Bombeiro, tá? E dependendo da situação, dependendo da região agrícola, mobiliza também, tá? Os parceiros que tem caminhão-pipa da região. Então, é um pacote todo isso aí. Que a fumaça, além do prejuízo dela em função do tráfego, da trafegabilidade, tá? Ela traz também problema para o meio ambiente, tá? Haja visto o que aconteceu com a gente aqui, um fato extremamente triste aqui no Jardim Botânico. Extremamente triste, o que a gente perdeu ali de matéria botânica e tal. Então, é um troço triste demais de ver. E aí, pra gente fechar aqui as nossas recomendações de uma direção segura, falar agora sobre a grande presença de pedestres aqui nas pistas da nossa região. Bauru é muito cortada aí por várias rodovias e a gente acaba observando pedestres margeando pelo acostamento ou até mesmo se arriscando e atravessando, correndo aí a rodovia, independentemente de ter sido uma situação de imprudência por parte do pedestre ou de ele ter sido o causador, né, de uma situação de risco até para ele mesmo, a responsabilidade acaba recaindo sempre para o motorista, Nivaldo? Infelizmente, sim. A princípio, partimos do princípio que o motorista vai estar errado, tá? É essa a condição ali. E aí você começa a avaliar algumas condicionantes nessa aqui. Velocidade, né, para dentro da cidade. Normalmente, se a gente pensar aqui, Bauru, tá? A gente tem redução de velocidade em termos de 80 km por hora. Aí você estava a 80 km por hora. Mas o pedestre estava atravessando num local que não é seguro. Mas você estava a 80 km. Você estava respeitando o limite de velocidade, tá? Então, aí a gente vai dividindo as culpas. Não, mas ele atravessou debaixo da passarela. Ok, atravessou debaixo da passarela. Mas você estava
devidamente transitando na velocidade, você estava com o farol aceso, então são esses fatores, tá? O ideal é que não se haja, tá, travessia, tá, debaixo de rodovia, essas coisas. Se precisar utilizar, seria interessante que utilizasse sempre roupa clara, tá? O que a CART vem fazendo hoje dentro das rodovias. Quando a gente aborda, tá, alguma pessoa que está caminhando aí no acostamento, a gente sempre tem oferecido colete refletivo, tá? Oferecido bracelete refletivo também. Então, isso facilita, tá, a vida do motorista. Embora não permitido, não seria a condição legal, o ideal para isso, a gente facilita a visualização do motorista nesses casos, em oferecendo colete, bracelete e fora as orientações, né? Não andar no bordo da pista, andar sempre mais recuado, tá? Se você tiver que andar, ande mais recuado do acostamento, tal. Essas seriam algumas recomendações básicas, Lidiane. E para essas pessoas que precisam acessar a rodovia a pé para se deslocarem de um bairro para o outro, por exemplo, aqui na cidade de Bauru isso é muito comum, sempre que possível utilizarem a passarela. Sempre que eu tive. Sempre. Passarela, viadutos também, o viaduto, quando você aciona o viaduto, ele tem lá a parte do calçamento de pedestre e tal, então essa é a recomendação. A rodovia nunca é um local recomendado para que se faça isso. Tá? Em se tendo que fazer, tá? Não tem outro jeito, e aí é ter essa preocupação, tá sempre de roupa clara, tá? Usar refletivo, um tênis, se for fazer uma caminhada, um tênis com refletivo também, dá a possibilidade para o motorista te enxergar, tá? Mas vamos pensar que numa condição dessa, se você for atropelado, o prejuízo é seu, o prejuízo sempre vai ser seu. Tá? Embora talvez o motorista esteja errado em excesso de velocidade, mas o prejuízo físico é seu. Bom, Nivaldo Baltz é supervisor de saúde e segurança do trabalho da concessionária Auto Raposo Tavares, foi nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, trazendo para você, ouvinte, telespectador da TV e Rádio Câmara, algumas recomendações para a melhoria da segurança no trânsito. Nivaldo, mais uma vez, obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz aí do convite e estamos abertos aí a outras oportunidades. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.